Oi, amados do Pai, o capítulo 16 de Números nos traz assim alguns temas para reflexão: autoridade e liderança espiritual, rebeldia contra Deus e seus escolhidos, consequências do pecado coletivo, santidade e exclusividade do sacerdócio e intercessão como salvação. Se você estiver curioso, curiosa e prontos para entender o resultado dessa rebelião, vamos juntos ler esse capítulo e refletir sobre o recado de Deus para cada um de nós nessa geração, tá? Vamos então? E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Eu sou a Cristiane Oliveira e eu peço para você se inscrever no meu canal, apertar o sininho que tem aqui embaixo para poder receber diariamente a nossa leitura de um capítulo e a reflexão sobre a palavra de Deus. Curta se você gostar e compartilhe com alguém que você ama e que você gostaria que também ouvisse essa palavra, tá? Vamos lá então? Então, bora! Hoje a gente vai ler nessa Bíblia de Jerusalém, Edições Paulinas, é uma Bíblia católica, para você ver o conteúdo que é o mesmo. Então, vamos lá. Capítulo 16 de Números. Coré, filho de Issá, filho de Car, filho de Levi, Datã e Abirã, filhos de Eliabe, ou filho de Felete, ou seja, Eliabe e Felete eram filhos de Ruben, tá? Encheram-se de orgulho, levantaram-se contra Moisés, juntamente com 250 filhos de Israel, príncipes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de renome. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, dizendo-lhes: basta! Toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados. E Yahvé, quando eles falarem aqui Yahvé, a gente sabe que é o Senhor, né? E o Senhor está no meio deles. Porque então vós exaltais acima da assembleia do Senhor? Moisés, ouvindo-lhe, prostrou-se com a face em terra. Depois disse a Coré e a toda a sua comunidade: amanhã cedo o Senhor fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado, que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Fazei, pois, isto: tomai os incensários de Coré e de toda a sua comunidade, ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. Isto vos é suficiente, filhos de Levi? Moisés disse a Coré: ouve agora, filhos de Levi. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da comunidade de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço da habitação do Senhor, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos, os levitas, e além disso ambicionais o sacerdócio. Vós conspirastes contra o Senhor, tu e a tua comunidade. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filho de Eliabe. Eles responderam: não iremos. Não é por acaso bastante que nos fizestes deixar uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer nesse deserto, e queres ainda fazer-te príncipe sobre nós? Olha só o que eles perguntam. Na verdade, não é uma terra que mana leite e mel, a terra para a qual nos conduzistes, e não nos destes por herança campos e vinhas. Pensas em tornar cego a este povo? De modo algum iremos. Moisés ficou extremamente irado e disse ao Senhor: não atentais para a sua oblação. Não tomei deles sequer um asno e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse a Coré: tu e toda a tua comunidade, vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante do Senhor, tu e eles e também Arão. Cada um tome o seu incensório, ponha nele o incenso e traga cada um o seu incensório perante o Senhor.
250 incensórios. Tu e Arão, igualmente, tome cada um o seu incensório. Cada um tomou o seu incensório, pôs fogo nele e depositou incenso em cima. Em seguida, puseram-se à porta da tenda da reunião, com Moisés e Arão. Coré reuniu diante desses últimos toda a comunidade na entrada da tenda da reunião. E a glória do Senhor mostrou-se a toda a comunidade. O Senhor falou a Moisés e Arão, disse-lhes: apartai-vos dessa comunidade, pois vou destruí-la em um momento. Eles, porém, prostraram-se com a face em terra e clamaram: ó Deus, Deus dos espíritos que vivificam toda a carne, e irtar-te-ias contra toda a comunidade quando um só pecou? O Senhor falou a Moisés e disse: faça essa comunidade e dize-lhe: afastai-vos da habitação de Coré. Moisés levantou-se e dirigiu-se a Datã e Abirão. Seguiram-no os anciãos de Israel. Ele falou à comunidade e disse: suplico-vos, separai-vos das tendas destes homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais apanhados em todos os pecados deles. Afastaram-se, pois, dos arredores da habitação de Coré. Datã e Abirão saíram e se puseram à entrada das suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Disse Moisés: nisto conhecereis que foi o Senhor que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os homens, então não foi o Senhor que me enviou. Mas, se o Senhor fizer alguma coisa estranha, se a terra abrir a sua boca e os engolir, eles e tudo aquilo que lhes pertence, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis que estas pessoas desprezaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando de pronunciar todas essas palavras, o solo se fendeu sob os seus pés, a terra abriu a sua boca e os engoliu, eles e suas famílias, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, e eles e tudo aquilo que lhe pertencia. A terra os recobriu e desapareceram no meio da assembleia. A seus gritos fugiram todos os filhos de Israel, que se encontravam ao redor deles e diziam... Só um minutinho, deixa eu ver a página aqui. Que a terra não engula a nós também. Saiu fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Uau! Gente, que é isso? Meu Deus do céu, né? Bom, o que nós lemos aqui foi assim um relato dessa rebelião iniciada por Corá, por disputa de poder. E ele, assim, com uma estratégia, ele conseguiu persuadir Datã, Abirão, que eram líderes da tribo de Ruben, né, para poder se associarem a essa rebelião. E ainda outros 250 líderes da comunidade, para que todos ficassem contra Moisés e Arão, questionando a autoridade deles, que foi dada por Deus. Corá, lá no fundo do coração dele, o que ele queria realmente era assumir funções do sacerdócio, que era exclusiva da família de Arão. Ele tinha um ministério, gente, mas para ele não bastava ser levita, não bastava ser coatita. Ele era um homem respeitado, honrado, próspero. E a gente já viu em vídeos anteriores que os coatitas, eles tinham a responsabilidade de transportar todos os móveis sagrados no ombro, incluindo a Arca da Aliança, não é mesmo? Eles acampavam ao sul do tabernáculo, né? Entre o tabernáculo e as tribos de Ruben, Simeão e Gade, onde Ruben era o líder. A gente também já viu em vídeos anteriores que eram 3 nos 4 lados do tabernáculo. E um deles era o líder. E a rebelião, ela contagia quem está próximo. E faz tanto mal que acaba cegando e deixa as pessoas assim abestalhadas, ao ponto do que a gente leu aqui.
né? Como eles disseram que eles saíram do Egito, da terra que emana leite e mel. Eles esqueceram, né, gente, completamente que eles eram escravos no Egito. E agora sim é que eles estavam libertos. Moisés, mais uma vez, apesar de toda a sua autoridade, ele se humilhou. Ele nunca desejou ser o líder, né? Mas foi Deus quem o escolheu. Então, ao invés de ir lá tirar satisfação, bater boca, ele abaixou o rosto dele, intercedeu mais uma vez. E aí, por orientação divina, ele desafiou os rebeldes a trazerem incensário diante do Senhor. Ou seja, o que é o incenso? São as nossas orações subindo para o Senhor, né? Deus manifestou seu desagrado e com o juízo pediu para o povo se afastar, fugir, se apartar daqueles que estavam em rebelião, porque a rebelião é um pecado que contamina quem dá ouvidos e quem está perto, né? E aí Moisés foi muito ousado, porque ele queria proteger o povo de Israel. Esse é o objetivo dele o tempo todo. E aí, para isso, tinha que acontecer algo impossível para o povo ter certeza e não achar que eles morreram de morte natural, por acaso. Mas Deus fez exatamente o que Moisés falou. E a terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e os membros de suas famílias. Não todos os membros, porque em breve a gente vai ver que familiares de Corá vão ser autores de vários salmos. E aí os 250 líderes que participaram, como é que eles ficaram? Foram consumidos pelo fogo divino. Porque o pecado da murmuração traz morte, gente. E o capítulo termina com uma praga que atinge a congregação. E Arão, saiu correndo, agiu muito rápido mesmo e conseguiu conter. Através dessa intercessão, ele foi para o meio do povo, saiu do seu serviço, saiu do templo, foi para o meio do povo. Então isso também nos faz lembrar que foi por meio de uma rebelião que Lúcifer, que era um homem também super importante no reino de Deus, o chefe dos músicos, assim como Corá conseguiu influenciar 1/3 dos anjos, que viraram anjos caídos. Por isso que a terra jaz no inimigo, né? Então, o que a gente aprendeu com esse capítulo hoje para a gente poder refletir? A primeira lição que eu vejo aqui é que questionar de maneira errada pode trazer sérias consequências, né? Quando a gente não respeita as lideranças estabelecidas por Deus. Nós vimos que a soberba, o orgulho de Corá e a inveja dele, né, prejudicaram não somente a ele e a família, mas toda a comunidade, porque as ambições egoístas ameaçam o bem comum. Você vê quantas pessoas ele acabou envolvendo, né? E nós vimos mais uma vez a importância da intercessão, porque as pessoas justas podem e devem ser instrumentos de misericórdia, de proteção, de petição a Deus contra o juízo dele, né? Aqui na Bíblia tem uma palavra de Deus que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a gente precisa, sim, entender que nem todos os papéis e funções são para todos. A gente já viu também isso em outros vídeos. Há chamados e há responsabilidades específicos, de acordo com o propósito que Deus sonhou para cada um de nós. Nós fazemos parte de um corpo e cada um tem a sua função. Pensa, quantas vezes você já olhou para uma determinada pessoa e pensou assim, poxa, eu tenho muito mais conhecimento do que essa pessoa e estou numa posição inferior. Sabe por quê? Porque Deus não olha para o nosso conhecimento, para os nossos diplomas. Ele olha para o nosso coração. Porque é Ele quem chama, é Ele quem capacita, quem Ele quer.
inclusive, principalmente, os improváveis aos nossos olhos. Então a gente deve obedecer a quem Deus escolheu. Então, anote aí no seu caderninho algumas perguntas para você refletir. Primeiro, como é que eu tenho lidado com as insatisfações, com as lideranças espirituais? Segundo, o meu coração tem sido movido pelo serviço com o objetivo real de ajudar pessoas ou por inveja e ambição pessoal? Terceiro, de que forma eu posso ser intercessora, intercessor? E como é que eu posso ajudar, meus líderes, no ato de evangelizar o povo de Deus? Pensa nisso. Vamos orar? Ai, Senhor, nós só temos que te agradecer, Pai. Mais uma vez, obrigada por nos advertir sobre a murmuração e sobre a rebelião. Porque a rebelião é um pecado de feitiçaria, de engano. E diante dessa loucura que a gente está vivendo, principalmente agora, aqui no Brasil, nós sabemos, Pai, que toda autoridade, seja ela política ou espiritual, vem do Senhor. E sabemos também que nós não devemos falar mal delas, mas nos submeter. Salvo quando elas entraram e ocuparam cadeiras de uma maneira estranha. E salvo quando elas exigirem desobediência à sua palavra e às nossas leis. Então, dessa forma, a gente aprende aqui também, Pai, que a autoridade é absoluta, mas a obediência é relativa, porque a gente só deve obedecer a quem age de acordo com os seus princípios. E em relação às autoridades políticas, de acordo com a nossa Constituição, as nossas leis. É isso, Pai. Obrigada pelo teu recado, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, queridos. Deixa um beijo pro seu coração, compartilha com alguém que você ama. E amanhã tem mais, todos os dias, uma palavra para a gente ler e para a gente refletir. Porque é assim que a gente vai encontrar o caminho de volta para casa. Tchau.